de indicar um novo ministro ou ministra nesse mandato. Essa vaga abre um debate importante. Em mais de 130 anos de história, o STF nunca teve uma ministra negra. A gente vai conversar com a Chiara Ramos, ela é presidente da Abaiomi Juristas Negras, sobre essa ausência histórica e o impacto que essa indicação poderia ter para a sociedade. Boa tarde, Chiara. Muito obrigado por aceitar nosso convite em participar aqui do nosso programa. Boa tarde, Casé. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo, Boa tarde, Chiara. nos Que vendo bom. agora. Eu não estava te vendo, mas agora estou te vendo. Estamos te ouvindo super bem também. Como é que funciona o processo de escolha de um ministro ou ministra para o Supremo Tribunal Federal? O presidente indica, mas o nome precisa ser aprovado no Senado, né? Quais são as etapas até a nomeação realmente ser oficial? Na realidade, a gente tem um tribunal, uma corte constitucional, e dentro desse contexto de uma corte constitucional, nós temos um processo muito diferente de indicação e aprovação desses nomes. No primeiro momento, o presidente da República escolhe e indica esse nome, depois ele passa por uma sabatina no Senado Federal, para que se comprove que ele tenha o notório saber jurídico e a reputação ilibada, que são os dois requisitos que a Constituição exige para que se ocupe um cargo dentro do Supremo Tribunal Federal. Entendi. Saber notório e reputação ilibada, como você falou. Agora, o Supremo Tribunal Federal nunca teve uma ministra negra, né? Por que essa representatividade nunca chegou ao topo do poder judiciário? Na verdade, até o número de mulheres dentro desse contexto, em quase 2 séculos, nós tivemos apenas 6 mulheres. E quando nós vamos para esse recorte entre gênero e raça, o que a gente chama de encruzilhada entre gênero e raça, isso fica ainda muito mais evidente. Em nenhum dos nossos tribunais superiores nós tivemos como titular verdadeiramente uma mulher negra. E nós tivemos já em alguns nomes, mas a presença dessa mulher negra ela fica impedida, de certa forma, de estar naquele espaço por diversos entraves que vêm de estruturas que são formadas socialmente pelo patriarcado e pelo processo mesmo de racismo que no nosso país é estrutural. Eu estou com um pouco de dificuldade de falar, porque o meu retorno, e aí eu estou ouvindo a minha própria voz. Eu não sei se a equipe técnica assim, tem como resolver isso. Acho que o pessoal já está trabalhando nisso, sim. Isso pode ser tanto um problema de um microfone aberto aí seu, ou pode ser também no caminho aqui até o estúdio. Melhorou? Você consegue? Fala alguma coisinha, por favor. Eu estava. Pronto, agora Agora não. Eu melhorou. estou falando e eu estou me ouvindo. Ah, que Aí eu bom. estou ficando um pouquinho atrasada, Claro, aí porque fica eu falo difícil, e a né? minha Falar e se ouvir ao mesmo tempo, assim, acaba atrapalhando. Mas a gente conseguiu entender, você conseguiu driblar muito bem essa situação, parabéns. E Chiara, assim, Obrigada. fazendo assim a última pergunta, duas perguntas numa só, assim, como é que a gente poderia descrever para a nossa audiência o impacto real na nossa sociedade de um Supremo Tribunal que não tenha diversidade racial e de gênero, como a nossa população, né? Como é que a ausência de mulheres negras influencia negativamente as decisões e a confiança da população nas instituições jurídicas do nosso país? Casé tem uma frase que eu trago desde a minha graduação, que diz assim: o direito é o substitutivo do amor. Significa que o que vai para a decisão judicial são os conflitos, são problemas. Nós, juristas, lidamos com resolução de problemas. E eu falo que todo problema ele é como uma figura matemática de um poliedro irregular, ou seja, em cada ângulo que você olha, você vê uma face.
Dentro da minha tradição afro-indígena brasileira, tem um oriki que diz que Exu andou no meio da feira com um chapéu metade vermelho, metade preto, e gerou uma grande discussão, porque tinham pessoas que diziam que ele estava com um chapéu preto e outras diziam que ele estava com um chapéu vermelho, e dois grandes amigos terminaram entrando num embate e se matando, porque cada um estava vendo de um lugar diferente. Chiara, o que é que isso tem a ver com a pergunta? Tudo. Quando nós temos pluralidade, nós estamos falando de pessoas que estão em locais sociais e de visualização diferenciada. Se nós temos uma pluralidade dentro de qualquer sistema, seja ele de justiça, seja o sistema político, seja o sistema pedagógico, cada um deles, se você tiver essa pluralidade, significa que esse problema ele vai ser solucionado a partir de várias perspectivas. Isso as grandes empresas, as grandes multinacionais já entenderam há muito tempo. Tanto é que as equipes dessas grandes empresas, elas são diversamente plurais, com pessoas de vários gêneros, de várias etnias, de vários locais do mundo, porque se entende que ali você vai conseguir ter mais eficiência, você vai ter que conseguir mais capacidade de resolução dos problemas e dos conflitos. Quando você está no âmbito de uma Corte Suprema, que é o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de um tribunal que diz a última palavra sobre a interpretação da Constituição, sobre o que é, o que não é jurídico no país, nós entendemos que é extremamente relevante que tenha pluralidade, não só de gênero, de raça, de etnia, mas pluralidade em uns dos mais diversos aspectos, incluindo os diversos grupos subalternizados, para que nós tenhamos ali diversas possibilidades de solução, para que as discussões não sejam travadas olhando-se sempre de um mesmo local. Porque quando se você tem todos os observadores olhando de um mesmo local, ele só vai ver um lado do problema, ele só vai ver o quadrado, ele não vai ver o retângulo, ele não vai ver o triângulo que está dentro desse contexto do poliedro irregular, que eu trago como uma Alegoria. semelhança da matemática, mas que nos auxilia a visualizar. Cada pessoa vê o problema de um ponto. Cada ponto de vista é uma vista de um ponto. E eu entendo que a pluralidade em si, ela é uma necessidade. Não é simplesmente reparação histórica, não é simplesmente porque tem que ter mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas LGBTQIA, APN+, não é simplesmente por uma questão de inclusão e de defesa de uma pauta progressista, é simplesmente por uma necessidade de eficiência do sistema. Não é possível justiça sem pluralidade. E o Supremo Tribunal é esse guardião da justiça por ser o guardião da Constituição Federal. Chiara Ramos, arrasou, ficou muito claro essa sua alegoria, essa sua metáfora, a gente conversando sobre questões jurídicas que afetam diretamente a população, mas você trouxe essa visão matemática e, claro, uma figura geométrica assim, irregular, de cada lado que você tiver, você vai perceber uma face diferente, e é muito importante a gente ter a figura de uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela sua participação e um grande abraço.